Boa tarde! Hoje nós viemos falar sobre a faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida. Antes da gente iniciar falar do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1,5, vamos falar do programa de forma geral, para dar um entendimento, porque a faixa 1,5 ela é uma categoria dentro do programa total. Porém, para você se enquadrar na faixa 1,5, você tem que também se enquadrar no programa de forma geral. Então, o programa de forma geral, ele foi criado para quê, esse programa? Ele foi criado para proporcionar a diversas famílias a compra do primeiro imóvel, com taxas de juros bastante atrativas e com uma ajuda financeira do governo. Existem alguns requisitos que a gente tem que cumprir antes de saber se pode se enquadrar ou não. Primeiro, você tem o imóvel. O imóvel, ele só pode ser enquadrado no programa se ele for novo ou se ele estiver na planta. Entende-se na planta para os imóveis que são construídos em parceria com a Caixa Econômica Federal ou com o Banco do Brasil, que são os bancos que operam o programa. Ou seja, somente os imóveis associativos que podem ser enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida. Isso na categoria na planta, mas os imóveis novos, não. Esses imóveis, eles devem ter o seu valor de venda na nossa região de até 190 mil para as cidades de Palhoça, São José e Florianópolis. Já a cidade de Biguaçu, que fica na região metropolitana, o limite, o teto, o máximo do imóvel tem que ser 170 mil. Ou seja, para imóveis acima desses valores, não encaixam no programa Minha Casa Minha Vida. Então esses são os requisitos que o imóvel, tá, pessoal, deve cumprir para poder enquadrar no programa. Mas também quem quer comprar o imóvel, também tem alguns requisitos que ele deve cumprir para poder entrar. Então a gente tem aqui o comprador. Entende-se comprador uma pessoa sozinha, ou uma família, um casal, pai e mãe, filho e pai, né? Pessoas que vão compor a compra do imóvel, tá? Então, o comprador, ele tem que ter uma faixa de renda, tá? De R$ 465, que vai até R$ 7.000. Ele tem que ter aqui, estar comprando o seu primeiro imóvel. Ou seja, caso ele já tenha tido no passado algum imóvel financiado pela Caixa, ou seja, proprietário de um imóvel ainda, tá? Ele não pode entrar no programa Minha Casa Minha Vida. Ele pode tomar crédito de outras linhas junto ao banco, mas não dentro do programa. Então o comprador, ele tem que estar buscando o primeiro imóvel. Além disso, a questão da renda, tá? Aqui dentro, ou seja, existem algumas faixas. A faixa R$ 2.600, R$ 3.000 e R$ 4.000, tá? Ou seja, essa primeira, essa segunda, essa terceira, essa quarta faixa aqui. E para quem ganha acima de R$ 7.000, quem ganha acima de R$ 7.000 automaticamente não se enquadra no programa, não cumpre o requisito. Então daqui para cá não entra no programa, tá? Aqui, o que acontece? O governo também, o que ele tornou interessante, como eu disse? Ele trouxe taxas de juros mais atrativas para os financiamentos que estavam sendo praticados à época e que são praticados hoje fora de um programa. Então aqui, para quem nessas faixas daqui, até R$ 2.600, a gente tem uma taxa de juros de 5,5% ao ano. Nessa faixa entre 2.600 e 3, a gente vai ter uma taxa de 6% ao ano. Entre 3 e 4, 7% ao ano. E de 4 a 7, 8,16% ao ano. Tá? Então são taxas bastante atrativas, tá? Em relação à linha de crédito SBPE, que, por exemplo, é uma outra linha. Além disso, o governo ajuda financeiramente
você ia poder comprar o seu imóvel. Então, para quem ganha até R$ 4.000, ou seja, de 4.000 para baixo, ganha, além de uma taxa atrativa, ganha também uma ajuda que é conhecida como subsídio. Claro, aqui subsídio é igual para todo mundo que ganha menos de 4.000? Não. Quem ganha menos recebe subsídios maiores. Então a lógica é essa. Quem ganha mais precisa de menos ajuda do governo. Esse subsídio, vamos considerar aqui para a primeira faixa aqui que a gente está falando, ele pode chegar a R$ 23.200. É um subsídio bastante interessante, tá? Esse valor aqui é para a nossa região de Florianópolis e Grande Floripa, tá? Exceto Biguaçu, que também é diferente, né? Ou seja, pela cidade ser menor, os valores são diferentes. Eu vou tratar aqui dos valores dessas 3 cidades que fica mais fácil. Então, de 23.200 seria ali a melhor condição. Imagina que você vai comprar um imóvel de 120 mil, o governo já vai te dar 23.200. Ou seja, esse seu imóvel ele vai sair por menos de 100 mil reais. Aqui nesse caso ele vai sair por 96.800, né? Fazendo uma conta rápida aqui de cabeça, tá? Então 96.800, e aí você vai entrar agora, vai abater o teu fundo de garantia desse valor, você vai também poder financiar a diferença com taxas bastante atrativas, como estão aqui. E se você for usar o fundo ainda de garantia, vale ressaltar que todas essas taxas daqui, a gente pode reduzir ela 0,5%. Ou seja, o 5,5 vira 5, o 6,5 vira 5,5 e assim sucessivamente. Tá? Então, esses daqui são os requisitos básicos para que a gente possa se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Tanto as pessoas quanto o imóvel. Vale lembrar o seguinte, quem tem nome junto aos órgãos, né, de SPC, Serasa, os órgãos de restrição, ou tem qualquer outro tipo de restrição de crédito, não pode comprar imóvel, tá, pessoal? Isso aqui é só para quem está com o nome limpo em condições de compra. Agora, o governo, ele foi acompanhando, né, nesses pouco mais aí de 8, 9 anos que tem o programa que foi criado, e ele observou o seguinte, existia uma fatia da população que também não, mesmo com todos esses benefícios, não estava conseguindo comprar um imóvel. Então ele criou a faixa 1,5. O que é a faixa 1,5? A faixa, vou apagar aqui. A faixa 1,5, tá? Ela veio para poder tornar maior, mais interessante as taxas de juros, tá? Aumentou a questão do subsídio também e, claro, estabeleceu novos tetos para os imóveis. Então ela pegou uma fatia da população de menor renda até aquele valor de 2.600 que estava escrito aqui. Agora esse pessoal pode comprar o imóvel. Antes ficava mais difícil, mesmo com todos os benefícios. Então, da mesma forma que o programa, a gente tem que cumprir alguns requisitos, além daqueles já descritos, tanto o imóvel quanto o comprador, tá? Então, o imóvel, ele tem que ser na região de Palhoça, São José e Florianópolis, ele tem que ser no máximo o valor de venda dele em 128 mil reais. Se for acima disso, não entra na faixa 1,5. Ele pode se enquadrar no programa, que vai até 190 mil, né? Mas ele não entra na faixa 1,5. E em Biguaçu, como lá também é diferente, é 170, o Biguaçu, no máximo, o imóvel tem que custar 117 mil reais o valor de venda dele. Se for acima disso, também desenquadra, tá? Então esse aqui é o requisito em termos de valores do imóvel. Agora, tem que ser o primeiro imóvel, tudo igual anteriormente foi falado. E também, assim como o imóvel, o comprador também tem que cumprir requisitos, tá? O que seria? A gente entende, a gente que eu digo, né, o mercado, o governo, entende que é o seguinte, quem tem menor renda precisa de mais ajuda. Então, ele estabeleceu a faixa limite de R$ 2.600 para a renda. Então, quem tem uma renda de até R$ 2.600
cumpre o requisito para entrar na faixa 1,5. E nessa faixa 1,5, o que ele fez ainda para tornar mais atrativo ainda, tá? Ele colocou uma taxa anual de 5% ao ano. Uma taxa 0,5% inferior ao programa de forma normal. E se essa pessoa for utilizar o fundo de garantia ainda, ele pode conseguir uma taxa de 4,5% ao ano. Uma taxa muito mais atrativa, tá? Então, essa condição aqui para entrar no 1,5, ela se torna muito interessante. Agora, uma coisa vale ressaltar. Para a faixa 1,5, tá? O imóvel tem que estar na planta. Ele tem que estar na planta. Ele não pode ser um imóvel que já está pronto. Ah, mas qualquer imóvel na planta também pode? Não. O imóvel tem que estar na planta, ele tem que ser um imóvel associativo, tá? E cadastrado na Caixa. Ele tem que estar cadastrado internamente no banco como faixa 1,5. Porque ele pode estar na planta, está sendo vendido a menos, por exemplo, de 128, mas você pode ter menos de 2.600, mas esse imóvel, se não tiver cadastrado na faixa 1,5, ele não vai ser financiado dentro da faixa 1,5. Então a faixa 1,5, ela proporciona você ter condições bastante diferenciadas. Uma outra possibilidade aqui é a questão do subsídio, como a gente estava dizendo. No programa anteriormente, o programa amplo, o limite seria 23.200. Nessa condição aqui, de faixa 1,5, a gente chega a 36.945 mil, aproximadamente 37 mil. Então, faixa 1,5, você tem imóveis de valores até 128 mil, com taxa de juros de 5% ao ano, pode ganhar aproximadamente 37 mil reais de ajuda financeira do governo e só serve para imóveis na planta que são associativos com o banco, tendo o banco como parceiro e estejam enquadrados no banco na faixa 1,5. Hoje, eu desconheço qualquer imóvel em Florianópolis, na ilha, que seja na faixa 1,5, tá? Então aqui normalmente a gente nem trata muito. Porém, em Palhoça, em São José e Biguaçu existem. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos trabalhando com um parceiro, a Síria Incorporações. A Síria ela tem um excelente lançamento, tá? São 400 apartamentos de frente para o mar, na Praia de Fora. Eles têm diversas unidades nesse empreendimento que são enquadradas na faixa 1,5, ou seja, tem seu valor máximo de venda em 128 mil reais. Estão enquadrados dentro do banco, cadastrados como faixa 1,5, e você pode ganhar 37 mil ali de ajuda financeira. Imagina, então, pega um imóvel, tira 37 mil, você vai pagar praticamente ali 90 mil reais num apartamento de frente para o mar. Ou seja, e essa condição, a gente pode ter situações que o cliente, dependendo da sua renda, você não vai nem pagar a entrada, é entrada zero mesmo. Então, o interessante é contatar o corretor, contatar os corretores da Ática, e a gente pode prestar uma assessoria e fazer uma simulação para você. E aí você vai ter aquela noção clara se é possível ou não é possível. Porque muita gente se pergunta, eu posso comprar? Isso não é para mim, isso é complicado, muita burocracia. Claro, entendo. Às vezes, para você que não entende e não conhece, realmente parece ser muito complexo. Mas nós aqui na empresa somos os especialistas e estamos aqui para te ajudar. Então, se você nos der a oportunidade e tiver interesse, a gente pode lhe passar uma simulação sem qualquer compromisso. E você pode ter o seu imóvel, o seu tão sonhado imóvel. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar trazendo esse conhecimento, esse esclarecimento para todos vocês. E aí, gostou do vídeo? Ficou dúvida? Escreva nos comentários. O vídeo da próxima semana ele pode ser direcionado a você. Se inscreva em nosso canal Ática Play, nos siga nas redes sociais e fique por dentro do melhor conteúdo do mercado imobiliário da Grande Florianópolis. Não esqueça de ativar o sininho para receber sempre as notificações dos novos conteúdos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.